Olá pessoal, então bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje, excepcionalmente, a gente não está ao vivo, estamos gravados, né? Porque estamos envolvidos essa semana toda com o fórum de adestramento que está se realizando aqui em Porto Alegre. Mas a gente deixou o tema aqui gravado para vocês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um exercício que eu considero o mais importante de todos os exercícios, tanto para o adestramento como para o trabalho de plano dos nossos cavalos, né? É um exercício que às vezes assim tem um grau de dificuldade para ser executado e ele só é realmente muito eficaz quando a gente executa ele de uma forma correta, né? E hoje a gente vai falar sobre o tema espado adentro, o que é, para que serve e como fazer, como vocês estão lendo aí na telinha. Se você gostou desse nosso assunto, deixa um like lá, fala que você gostou, compartilha com os amigos e pede para eles assistirem esse nosso bate-papo aqui, porque tem muita coisa que a gente vai tá falando hoje, né, nesse nosso encontro. Primeiro dizendo assim para vocês o que é realmente esse exercício, falando para que ele serve, porque é uma coisa que às vezes a gente não tem muita noção, né? Eu, por exemplo, custei muito a me dar conta lá quando eu comecei a montar e comecei a exercitar os cavalos, para que servia certos exercícios que a gente fazia, né? E depois eu percebi que tem um significado, cada exercício que a gente faz tem um significado muito importante para a melhoria da musculatura dos nossos animais, para o desenvolvimento depois da sua função esportiva, enfim. E a espado adentro é um dos exercícios assim mais importantes, eu diria que é um dos mais importantes mesmo. Tem gente até que costuma dizer o seguinte, que a espado adentro, ela é o primeiro exercício a se ensinar para um cavalo e o último exercício a se ensinar para um cavalo, ou seja, né, tudo que se começa pela espado adentro e se termina pela espado adentro. Então, para vocês terem uma ideia assim de quanto importante é esse exercício para o desenvolvimento esportivo dos nossos cavalos. Então a gente vai conversar um pouquinho, não sai daí, fica aqui com a gente assistindo hoje, porque a gente vai tirar então essas dúvidas sobre o que realmente é espado adentro, para que serve e como então que a gente deve executar esse exercício que é tão importante. Então vamos lá. Vou puxar aqui primeiro o nosso primeiro desenhozinho, tá? Para a gente ter uma ideia melhor do que é que eu tô falando. Então, eu vou puxar o meu pincel, porque sempre me facilita para estar explicando para vocês assim como que funciona. Então, assim, ó, vocês estão vendo aqui, eu trouxe uma imagem assim de 3 cavalinhos, 4 cavalinhos, mas é mais para mostrar onde que tá localizada a espádua, né? E é aqui onde eu tô mostrando para vocês que é localizada a espádua do cavalo. Por que eu tô enfatizando essa questão aqui da localização da espádua? Porque a espádua, gente, ela é o ombro, né, do cavalo, e ao contrário de nós humanos, ela não tem um osso clavicular que junta o nosso corpo, né, ao ombro. No cavalo, não existe esse osso clavicular. A gente tem a nossa clavícula que faz a articulação dos nossos ombros. O cavalo não. O cavalo, ele é ligado, a espádua dele é ligada ao resto do corpo por musculatura, por tendões e por ligamentos. E por isso que essa questão da espádua acaba sendo tão importante na atividade esportiva desses nossos cavalos, porque como se trata de músculos, tendões e ligamentos que fazem essa união entre o corpo do cavalo, né, e o seu ombro, se essa musculatura toda estiver enrijecida, se ela estiver endurecida, ele vai ter o que a gente chama de travação na movimentação. E um cavalo, seja ele para qualquer modalidade que a gente possa pensar, a modalidade esportiva que ele vai desempenhar, ele tem, ao contrário de ser travado, ele tem que ser liberado, né? Ele tem que ter as espáduas liberadas, os ombros liberados. Se é um cavalo de salto, ele precisa fundamentalmente dessa liberação de espáduas para poder fazer o movimento, né, de levantar os membros anteriores na hora do salto com maior desenvoltura, com menos rigidez e mais flexibilidade. Se é um cavalo de adestramento, gente, é
mais ainda, você precisa realmente que ele esteja muito flexível para que ele consiga desempenhar todas as figuras que a gente está ali testando e fazendo e acompanhando, enfim, e fazendo que esse cavalo exercite. Então, por isso que eu quis mostrar para vocês direitinho aonde que era a espádua e comentar um pouco com vocês essa questão de que a espádua, ela não tem essa ossatura clavicular, ela não existe esse ligamento através de um osso clavicular. Existe o ligamento através dos seus músculos, tendões e ligamentos, e que faz muita diferença, então, em relação a essa flexibilidade, se essa musculatura, por exemplo, estiver com alguma contratura, algum tipo de contratura, alguma rigidez nessa musculatura, né? Então, isso é um dos pontos importantes que a gente tem que pensar, porque quando a gente fala no exercício de espádua dentro, num primeiro momento vem na nossa cabeça, para mim pelo menos, vinha muito na minha cabeça, tipo assim, um exercício que eu tô fazendo, que quem mais faz é o pessoal lá do adestramento, né? O pessoal do salto às vezes tem alguma leve intimidade com esse exercício, mas basicamente quem exercita isso aí é quem tá lá fazendo adestramento já num nível médio para cima, porque é lá naquelas provas de adestramento que começa a se exigir, né, a partir da média 1, o desempenho a desenvoltura, a feitura, vamos dizer assim, de espáduas adentro. E a maioria das pessoas, e eu muitas vezes, pensava, isso aí a gente treina porque a gente tem que apresentar bem na reprise. E aí tá, gente, um primeiro engano, tá? Porque a gente não deve utilizar esse exercício pensando só que ele é um exercício que é obrigatório numa prova, tá? E que quem não tem que fazer aquele tipo de prova não deveria fazer, então, ou não precisaria fazer exercícios como esse. Aí isso abre um ponto muito interessante aqui pra gente abrir uma discussão, que é a base de tudo, ou seja, nós, quando fazemos adestramento, na verdade, nós estamos preparando o nosso cavalo para a vida, preparando o nosso cavalo para qualquer coisa. Porque os exercícios que as provas de adestramento nos impõem, eles são pensados em cima da escala de treinamento. Nós já falamos algumas vezes sobre a escala de treinamento, tem vários posts lá no nosso Instagram, depois, se você quiser, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, porque a gente publicou bastante coisa já sobre a escala de treinamento. E a escala de treinamento é a base para as provas de adestramento. Elas foram elaboradas em cima desse pensamento de uma educação crescente e coordenada do seu cavalo. E, obviamente, os exercícios que ali são exigidos são exercícios que fazem com que aquele cavalo se desenvolva dentro dessa escala, dentro desse processo sistemático de educação e atinja o mais alto nível para o desempenho esportivo. E muito equivocadamente, às vezes, as pessoas acham que essa escala ela é só apropriada para os cavalos que vão para o adestramento. E não, gente, essa escala, na verdade, ela deveria ser aplicada para todos os cavalos. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que se você tem um cavalo de salto, você também tem que fazer espádua dentro para você fortalecer a musculatura do seu animal, para você dar um condicionamento físico melhor para ele. Então esse movimento espada dentro, né, que na verdade ele é um exercício, não um movimento, ele se transforma num movimento, numa figura quando ele está inserido lá dentro do contexto da reprise, dentro do contexto da prova de adestramento. Mas do contrário, ele é um exercício. E ele sendo um exercício, ele deveria estar sendo utilizado por toda a comunidade hípica, seja qual for a modalidade que as pessoas estivessem praticando, porque é um exercício de condicionamento para o seu cavalo. Então, aí começa, né, o primeiro ponto que a gente tem que discutir aqui hoje. Na realidade, a espádua dentro tem que ser encarada, então, como um exercício que gera uma condição de flexibilidade, uma condição de elasticidade muito superior para o seu cavalo e, portanto, deveria ser feita por todas as pessoas que montam cavalos atletas, para que eles sejam adequadamente, né, exercitados.
Então, gente, não sai daí, vem comigo, continua aqui que eu vou abrir uma outra janela, eu vou fechar essa aqui e vou abrir uma outra janela para a gente explicar, afinal, qual é a execução correta da tal, tão famosa, né, e tão temida muitas vezes, espada adentro. Tá aí a figurinha, eu vou puxar aqui o meu pincel para que a gente possa conversar junto sobre isso e ficar mais fácil de eu explicar para vocês, né? O que é então a espada adentro. Eu vou pegar e vou botar o meu pincel vermelho para ficar mais fácil, para ficar mais nítido para vocês. Então aí na figura vocês podem ver que tem aí a reprodução de um cavalinho, né? Esse lado de cá, aqui, ó, onde está passando o meu cursor, eu vou pintar aqui de vermelhinho, ó, os pintadinhos aqui. Aqui, esse lado, ó, meu pincel hoje tá torto, gente, por favor. Então, esse lado aqui é a parede, tá? Então, aqui o cavalo, nesse lado, nesse risco preto que tá passando aqui, onde tá passando o meu cursor, é a parede. Eu pintei aqui de vermelho para vocês entenderem que esse lado de cá é o que a gente chama de parede, tá, gente? Tá bem torta a minha mão hoje, mas eu juro que até o final aqui do nosso bate-papo eu vou dar uma acertadinha nisso aqui e não vai ficar tão tortinho. Mas eu quero que vocês entendam que aqui, para esse lado aqui, a gente tá para o centro do picadeiro e para esse lado de fora aqui, a gente tá para dentro do picadeiro. Então, aqui a gente tá para fora, vou botar a setinha aqui que não deu para ver. E aqui a gente tá para fora do picadeiro e aqui para dentro do picadeiro, tá? É essa a posição que esse nosso cavalinho tá andando. E vocês podem ver que tem 3 linhas pontilhadas. Aqui tá a parede, aqui a gente tem a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Eu tenho 3 linhas pontilhadas e isso quer dizer o seguinte, que eu tô com o meu cavalo andando em 3 pistas. Tá bom, Clara, mas que diabos é isso que tu tá falando de cavalo andando em 3 pistas? Ok. Esse cavalo, ele tem um posterior colocado aqui, outro posterior colocado aqui, um anterior colocado aqui na mesma linha deste posterior e outro anterior colocado aqui, ali pintadinho de vermelho. Então, ele tá colocando as suas patas em 3 pistas. O posterior de fora tá aqui, o posterior interno junto com a mão externa está alinhado nesta linha e a mão interna está aqui nesta terceira linha. Por isso que a gente diz que este cavalo, nesta demonstração aqui, ele está andando em 3 pistas. Pois bem, gente, a espada adentro é um exercício que é exigido em provas em 3 pistas. Ou seja, o cavalo tem que pisar com o posterior numa pista, o posterior de fora mais perto do muro, se está no muro, né? A espada adentro não necessariamente precisa ser feita no costado do muro, pode ser no centro de um picadeiro, pode ser em círculo, enfim, depois a gente até vai avançar um pouquinho sobre isso. Mas nesse caso em específico aqui, ela está ao lado do muro, né? E eu tenho um posterior bem ao lado do muro, outro posterior junto com o anterior numa terceira linha e um outro anterior numa terceira linha, segunda linha e terceira linha, me desculpem. Então, eu tenho aqui uma pista, 2 pistas e 3 pistas. Esse é o número de pistas exigidos pela espada adentro que é solicitada hoje em dia nas provas de adestramento e ela serve de parâmetro para o exercício de espada adentro, que deve ser executado em 3 pistas. Aqui, gente, do muro até o ângulo da espádua, aqui a gente tem que ter aproximadamente um ângulo de 30 graus, ou seja, ele desloca a espádua para dentro, por isso que o nome do exercício é espádua adentro, num ângulo de 30 graus, de aproximadamente 30 graus. Ninguém vai estar ali com a fita métrica medindo o muro para a largura da espádua, né, para a distância da espádua. Mas é um mais ou menos 30 graus que a gente pede, solicita que essa espádua seja deslocada para dentro, tá?
E esse cavalo, obviamente, ele está levemente encurvado na perna interna do cavaleiro. Aqui está a perna interna, aqui está a perna externa, tá? A perna interna do cavaleiro que deve ficar localizada na cilha quando é exigido esse exercício. E a perna externa fica caída um pouquinho mais atrás, né? Junto com o peso do seu corpo também aqui um pouquinho mais atrás. A rédea de fora é a rédea responsável por tirar a espádua nesse ângulo de 30 graus. E a rédea interna, como tudo que é rédea interna, a gente ainda vai fazer uma live aqui só sobre rédea interna e rédea externa, tá? Para tirar essa dúvida aqui, abrindo um parênteses, porque eu sei que tem uma... do inconsciente coletivo da população hípica, uma dúvida sobre como usar a rédea de fora, ou por que a gente tem que usar mais a rédea de fora do que a de dentro, e como fazer a utilização quando preciso, né, da rédea interna. Mas aqui, ó, nesse caso, não é diferente dos outros. Rédea de fora é a responsável pela ajuda na angulação dos 30 graus, e a rédea de dentro, a rédea interna, ela é suavizada para que a gente consiga que o cavalo se dobre na perna do cavaleiro, como a gente chama, tá? Gente, esse é o correto de se executar uma espádua adentro, tá? A gente tem que ter essa angulação de 30 graus ali da parede até a espádua do cavalo. O cavalo tem que estar andando para o lado e para frente. Isso é muito importante, não adianta ele só ir para o lado, ele tem que avançar para frente, com fluência, com impulsão, né? Ele vai avançar para frente em 3 pistas, né? Com os membros colocados nas pistas, como eu expliquei aqui. Membro externo posterior, membro interno posterior e anterior e membro interno anterior, em 3 pistas. Na espádua dentro, esse membro interno, ele cruza a frente do membro anterior externo, tá? E é por isso que esse cruzamento da espádua de dentro para lá para fora faz com que esse exercício seja tão importante para qualquer cavalo, ao ponto de se dizer que é o primeiro e o último exercício que se ensina realmente para um cavalo. Realmente, gente, eu compartilho desse pensamento de que quando o cavalo sabe fazer uma boa espádua dentro e a gente exercita isso no treino diário dos nossos cavalos, o desempenho do resto todo fica bem mais fácil. Porque esse é um exercício que traz muita elasticidade e muita flexibilidade para os nossos cavalos e ainda acarreta uma enorme musculatura complementar de dorso, tá? A gente fortifica a musculatura do dorso do cavalo com essas espáduas adentro bem feitas. Agora, o que é importante disso tudo? Importante é que a gente tenha essa correção do exercício, quer dizer, o exercício ele tem que ser exercitado de uma forma correta, porque senão a gente corre o risco de estar achando que a gente está fortalecendo o dorso do nosso cavalo, de estar achando que a gente está fazendo com que as espáduas fiquem mais livres, mais alongadas e mais flexíveis, e se a gente estiver fazendo esse exercício de uma forma errada e que é muito fácil cair nesse erro, e eu vou mostrar a seguir logo para vocês, a gente acaba não tendo o resultado e, de certa forma, até perdendo tempo e trabalhando, talvez, um conjunto de músculos que não tenha tantas respostas importantes como deveriam ter ou que não precisariam ser exercitados dessa forma, né? Gente, se vocês estão gostando do nosso tema, vai lá, te inscreve lá no nosso YouTube, né? Se você ainda não se inscreveu, aciona lá o sininho, porque daí acionando o sininho, vocês vão ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo por aqui. E a gente está aprontando bastante coisa sim, hein? Então, não perde as coisas que a gente está jogando aí no nosso mundo virtual. Vai lá, te inscreve lá no YouTube, né? Acessa lá, aciona o sininho e também deixa um like aí embaixo se você está gostando disso tudo. E não esquece de compartilhar também lá com os teus amigos, para que eles vejam também isso que você está vendo aqui agora com a gente, tá bom? Mas voltando ao nosso tema aqui, vou abrir uma outra janela para a gente continuar falando. Então, basicamente, é assim que se faz
uma espada dentro. Ficou bem rabiscado, hein, gente? Nossa, tem que voltar atrás para ir lá olhando e vendo os rabiscos. Mas vamos lá. O que acontece aí mais à frente? Aqui a gente tem outro exemplo, tá? Eu vou abrir de novo o meu pincel aqui para a gente poder falar desses dois exemplos que eu tô mostrando aí. Um, inclusive, tá escrito ali que ele é shoulder, né? Shoulder afora, né? Ou seja, a espádua afora. E aqui seria o shoulder in, que seria, então, a espádua adentro. Esses dois exercícios, tá? Eles existem. Esse aqui é o espádua adentro que a gente acabou de falar. Ou seja, eu tenho aqui uma angulação. Vou puxar o pincel de novo para ficar mais bonitinho isso aqui. Eu adoro colorir. Acho que é trauma de infância, mas tudo bem, vamos embora. Não vamos questionar isso agora. Então, olha aqui, ó. Um ângulo, né? Eu adoro colorir mal, né? Isso que é importante. Um ângulo de 30 graus, né? Eu tenho aqui um cavalo postado em 3 pistas, né? Então, eu tenho que membro externo. Sempre aqui nesse risco maior é a parede, tá, gente? Membro externo, angulação de 30 graus, membro interno, posterior, membro externo anterior e membro externo anterior aqui. Então, eu tô trabalhando aqui em 3 pistas, leve em curvatura em torno da perna do cavaleiro na cilha, a outra perna um pouquinho mais atrás caída, né? Para empurrar e segurar a garupa, e rédea de fora trabalhando, tirando, então, a espádua nessa angulação aqui de 30 graus, de aproximadamente 30 graus. Então, esse aqui é o conceito geral, assim, da espádua dentro, tá? Então, beleza. Estamos aqui com uma espádua dentro bem desenhada. E aqui eu tenho o que eu mostrei para vocês há pouco, que a gente chama de espádua fora. A espádua fora, vocês podem ver que o cavalo aqui, ele tá trabalhando em 2 pistas, tá? Ou seja, ele tá trabalhando reto. Simplesmente tem aqui uma leve angulação, muito menor do que 30 graus, e uma muito discreta em curvatura. Esse exercício, gente, é um exercício preparatório, que é usado, né, como exercício preparatório para a espádua adentro. Então, quando o cavalo está iniciando, recém está saindo lá da seção à perna e indo para entrar num exercício mais complexo, que é a espádua adentro, se pode iniciar esse treinamento com uma leve espádua à frente, tá? Onde vai mexendo ali levemente a musculatura mais de pescoço do cavalo, mas não mexe nada na musculatura nem de dorso e nem tampouco na musculatura de espádua, que para ela sair, né, e fazer realmente um exercício que alongue e flexione e estenda essa espádua, precisa haver, né, esse cruzamento aqui do anterior de dentro e o anterior de fora, né, e precisa ter para isso essa encurvatura, essa angulação. Isso é que vai fazer com que o exercício realmente esteja sendo efetivo e que realmente a gente esteja aqui trabalhando as musculaturas e tendões e ligamentos aqui das espáduas do cavalo e também a musculatura de dorso. Lembrem também que essa espádua dentro bem feita, ela faz com que o pé do cavalo entre para baixo da massa. E na medida que esse pé entra para baixo da massa, o que acontece? Acontece também que vai baixando a garupa e isso vai ajudando também na reunião do cavalo. Então veja que virou e mexeu, eu tô aqui sempre falando de coisas que nos conduzem lá para a escala de treinamento, né, pessoal? Pois bem, é um exercício que é muito utilizado justamente para isso. Bem, aí a gente tem aqui esse exemplo que eu falei, que é a espádua à frente, ou que quando, e aí alerta aqui que é o perigo máximo, tá? Às vezes as pessoas não têm essa conceituação do que é uma espádua dentro e o que é uma espádua à frente e acabam desenvolvendo no seu trabalho cotidiano uma espádua à frente, achando que estão fazendo uma espádua dentro. E aí, olha o que acontece de prejuízo. Não acontece nenhum mal para o teu cavalo, porque ele vai estar se exercitando. Só que ele vai estar se exercitando em linha reta. Nada além do que isso, é linha reta. Ele está andando com os membros para frente. Ele não está fazendo nenhum exercício de alongamento das espáduas.
Ele está trabalhando como se você estivesse trabalhando num círculo, por exemplo, tá? Então, você trabalha num círculo, não precisa se matar achando que está fazendo uma espada à frente. Se você não está fazendo uma espada à frente, você está só fazendo uma espada adentro. Entenderam, pessoal? Então, isso é uma coisa importante. Existem os dois exercícios? Existem. Esse aqui é o espado afora e esse aqui é o espado adentro. Como é que eles se classificam? Normalmente eu faço este, que é o espado afora, antes, para aquecer meu cavalo e preparar para uma espada adentro. Ou quando eu estou ensinando o meu cavalo. E é por isso que ele existe. Agora, o que eu não posso fazer é esse exercício aqui pensando que eu estou fazendo este, porque ele é bem diferente. Esse exercício não vai te dar esse alongamento muscular, essa flexibilidade muscular, essa elasticidade muscular, nem de espádua nem de dorso, porque ele é feito em linha praticamente reta, ok? Bem, vamos fechar essa imagem aqui e vamos abrir uma outra aqui que eu tô trazendo para vocês, que é um outro problema que acontece muito com a chamada espada adentro. Eu vou puxar de novo o meu pincel aqui para a gente poder conversar e entender um pouquinho por que acontece e se é bom ou se isso aí é ruim. Pessoal, de novo aí, ó, se vocês estão gostando do que a gente está conversando aqui hoje, deixa um like aí embaixo, tá? Fala aí que gostou, te inscreve lá no nosso canal. Não te esquece de acionar o sininho, porque daí você fica por dentro de tudo que a gente está inventando por aqui, ok, pessoal? E também não esquece de acompanhar as nossas redes, né? A gente está no Instagram, a gente está no Facebook e a gente está aí em todo o mundo digital para a gente falar sobre esse assunto que para nós é tão importante, que são os nossos cavalos e a execução esportiva que eles podem nos ofertar, né, nos conduzir. Mas vamos voltar aqui e focar na nossa espada dentro. Esse exemplo que eu tô trazendo aqui para vocês, vamos puxar o pincel aqui, colorir ele de novo de vermelho pra gente brincar. Vocês estão vendo aqui que tem 4 pistas aqui. 1, 2, 3 e 4. De novo, tá? A parede está aqui e aqui eu tenho as pistas, certo? Pois muito bem. 4 pistas iguais. E a espada dentro eu não tinha dito para vocês que eram em 3 pistas. Eu ainda fiz assim, 3 pistas, certo? Pois então. Gente, assim, ó. Na escola clássica de equitação, se vocês forem falar com o pessoal que faz a escola clássica mesmo, eles vão dizer para vocês que originalmente a espada dentro era em 4 pistas. Opa, tô trocando as mãos aqui. 4 pistas e não 3 pistas, tá? Por quê? Porque era originalmente concebido assim, porque esse exercício ele foi concebido justamente para resolver o problema de flexibilidade dos anteriores, de flexibilidade das espadas, para dar retidão para o cavalo, para ele conseguir fazer para os dois lados as mesmas coisas, para dar elasticidade aos seus movimentos. Então, quando você puxa em 4 pistas esse movimento, há correntes que digam que esse exercício fica mais forte, tá? Mas, gente, isso é lá na escola clássica. Ou é lá quando você tá querendo realmente dar um trabalho para o seu cavalo mais efetivo, com uma carga um pouco maior, que faça uma exigência um pouco maior dele. Quando a gente fala em espada adentro e pensa nela como competição, como prova de adestramento, o que é exigido é que ela seja realizada como eu mostrei antes para vocês, em nada mais, nada menos do que 3 pistas. Eu tô me confundindo aqui com a minha câmera e com os meus dedos, mas é 3 pistas, tá, gente? É obrigatório para o desenvolvimento do exercício em prova de adestramento. 3 pistas de espada adentro, não 4, 3. Agora, claro, eu quero fazer um exercício mais forte com o meu cavalo, quero que ele tenha mais flexibilidade de dorso, aumente a musculatura ainda mais. Ok, você pode desempenhar essa espada dentro em 4 pistas, como a figura aqui está mostrando para vocês. Mas eu vou salientar para vocês que a espada dentro sendo exercitada em 3 pistas,
ela já tá de ótimo tamanho. Ela bem feita, vou buscar de novo aqui o nosso quadrinho que a gente tinha pintado aqui todo antes, ó. Ela bem feita, gente, em 3 pistas. Aí como tá um posterior externo, anterior e posterior interno, e mais o anterior interno, em curvatura, ângulo de 30 graus, se ela tiver assim, se você conseguir fazer ela assim, você já vai ter um excelente e suficiente exercício para dorso e alongamento das espadas dos membros anteriores do seu cavalo. Então não se preocupe em tentar ficar lá no modo hard, tá? E aloprar querendo fazer em 4 pistas, porque não é necessário que isso aconteça para você ter um resultado de trabalho excelente. Lembrando então de novo, né? Isso para as provas de adestramento, assim como tá desenhado aqui, né? Ou seja, em 4 pistas. Dessa forma aqui, usando as 4 pistas, não é a forma correta de se executar uma espádua adentro para as provas de adestramento. Quero treinar, quero forçar um pouquinho mais os anteriores do meu cavalo, até posso pôr o cavalo eventualmente nesse tipo de exercício, tá? Submetê-lo a esse tipo de exercício. Vou estar dando um pouquinho mais de hard ali para ele no exercício, mas o correto realmente é você fazer essa espádua dentro em 3 pistas, ok? Muito bem, então agora eu trouxe aí um outro quadradinho para a gente conversar. Isso remete também de novo aos erros mais frequentes que a gente comete numa espádua dentro. Já falei nas explicações anteriores, eu já fui mesclando esses erros com as dicas e tal, mas vamos lá, vamos pegar. Aqui a gente está com 3 situações que não são as mais corretas, tá? Essa aqui, por exemplo, eu não tenho nenhuma encurvatura, eu tô com o cavalo reto. Lembrando que a parede é sempre esse risco aqui mais forte, né? Então, aqui eu tô com o cavalo em ângulo reto, novamente, tá? Saí das 3 pistas e ele tá só andando de lado, ele não tá fazendo nada, né? Ele tá com um ângulo grande demais e não tem nenhuma encurvatura. Eu, para ter uma espádua dentro e ter esses resultados que eu preciso, né? De trabalhar a musculatura do dorso, trabalhar a musculatura das espáduas, eu vou precisar de uma encurvatura, né? Eu vou precisar fazer com que ele se mexa e que ele cruze os posteriores para alongar esses posteriores. Então, nesse exemplo aqui, é um erro bem comum que se faz. A pessoa tá achando que tá fazendo exercício, mas ela não tá. Ela tá andando com o cavalo retinho aqui, ó. Então, nesse caso, anda em linha reta que você ganha mais, ou faz um trabalho simples em círculo se você não consegue colocar o seu cavalo em espádua dentro, porque daí pelo menos você não corre o risco de achar que tá fazendo e não tá fazendo, que esse caso aqui é o típico exemplo de que você acha que tá fazendo, mas na verdade não está fazendo. Aqui a gente tem um cavalo praticamente andando em linha reta, ó, pode ver que eu não tenho as patinhas dele colocadas de forma alinhada em 3 pistas, nem em 4 pistas. Eu tô caminhando aqui pra frente, mas eu tô dobrando o meu pescoço. Gente, isso aqui, ó, é o pescoço, famoso pescoço adentro. Muitíssimo comum. A gente vê muito isso. O cavaleiro acha que ele tá executando a espada dentro, que ele tá fazendo o exercício certo, e ele tá simplesmente dobrando o pescoço do cavalo para dentro. E o resto, ó, as patinhas tudo andando para frente, o dorso não tá trabalhando, as espáduas muito menos, e só tá trabalhando a musculatura do pescoço, que necessariamente não precisa ser trabalhada dessa forma, né? De novo, tá pensando que tá fazendo uma coisa e tá fazendo outra bem diferente. Esse aqui é o erro mais comum que a gente enxerga quando se fala em execução de espádua dentro incorreta. É o mais comum, tá? A gente tem ali o pescoço dobrado, né? E aí a gente acaba... Isso aqui é uma coisa assim, importante da gente perceber. Se a gente quer que a espádua dentro seja um exercício para que ele se libere, para que ele tenha flexibilidade, elasticidade, alongamento dos membros, a gente fazendo isso aqui com o pescoço do coitado do cavalo, a gente está gerando uma tensão indevida,
um encurvamento inapropriado que vai inclusive deixar esse pescoço aqui mais duro do que era se você caminhasse com ele para frente. Então assim, ó, esse é um erro muito comum, a gente vê muito por aí, atentem para isso. Andar em linha reta com o pescoço dobrado é pior do que andar só em linha reta, ok? E aqui a gente tem uma espádua dentro que ela tá mais ou menos nas 3 pistas, né? Vejam que um posterior tá aqui, o outro tá alinhado basicamente com o outro posterior e anterior de fora. O anterior está aqui, só que eu tenho uma angulação muito maior do que 30 graus, eu tenho uma encurvatura de pescoço muito, mas muito grande que eu não preciso também. Eu não tô aqui trabalhando o pescoço adentro, gente. A espádua adentro é a espádua que se desloca, não é o pescoço. Então, virar o pescoço para dentro do seu cavalo. Lembrei de uma coisa, a gente tem um post, vai lá e olha no nosso Instagram, que o título é virar o pescoço do seu cavalo para dentro não é fazer espádua adentro. Olha lá e depois confere aqui depois no vídeo de novo, porque daí você vai ficar por dentro do que realmente é fazer uma boa espádua dentro. Já te inscreveu lá? Te inscreve, gente. Vai lá, aciona o sininho, recebe as nossas dicas aqui e acompanha a gente na rede, tá? Voltando aqui ao foco, então, esse aqui é a outra maneira errada de se fazer uma espádua dentro. Então, vejam bem, aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês de maneiras incorretas que a gente faz e não deve fazer a nossa espádua dentro, tá? E o que é importante mais dizer para vocês, além disso tudo que a gente falou hoje aqui? Eu vou abrir de novo aqui, trazer novamente a janela da espádua dentro correta. Cadê ela? Tá aqui. Vamos pensar em cima disso aqui, tá? Vou abrir aqui o meu pincel de novo pra gente conversar sobre isso. Eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, eu tenho 3 pistas de execução, um anterior cruzando o outro, né? Uma leve encurvatura desse pescoço, não é um pescoço adentro, o que sai é a espádua nessa angulação aqui de 30 graus, né? Eu já disse para vocês como dica de fazer isso. Ah, ficou faltando as dicas, é isso aí. Como é que eu faço, afinal de contas, isso? Então, a gente já sabe para que serve, o que é, como é que é uma espádua dentro bem feita, né? As formas que existem e como é que eu faço, afinal de contas, isso aí? Vai a dica, tá? Meu pé, minha perna de fora, ela fica um pouquinho atrasada da cilha, um pouquinho mais atrás, caída na perpendicular do cavalo. Eu trago a minha perna de dentro para a cilha, onde eu faço com que o cavalo enrole na minha perna interna. Minha rédea de fora é que conduz esse angulamento aqui. E o meu olhar, gente, dica agora de como não perder o ângulo, como fazer para ajudar o ângulo. Se você treina em picadeiro de adestramento, fica mumu com açúcar. Não, mumu com açúcar, mumu já tem açúcar, mamão com açúcar. Eu adoro trocar as coisas, vocês vão se acostumando comigo aí. Fica mamão com açúcar quando a gente trabalha em picadeiro de adestramento por causa das referências. Já falei das referências para vocês no outro bate-papo aqui, né? É importante. Se eu tenho uma dica para vocês de como manter essa angulação, é muito simples. O meu olhar, gente, ele tem que vir reto aqui. Eu tô aqui em cima, eu tenho que ir reto aqui. O meu olhar vai reto para a letra do meio, seja ela o A ou seja ela o C. Se eu olhar reto para essa letra, eu automaticamente vou me posicionar no assento de uma forma correta, vou conseguir tirar com a rédea de fora a espádua e manter o ângulo de 30 graus. Isso é uma dica importantíssima porque a gente consegue manter essa angulação que é importante para que o exercício seja bem executado. De mais a mais, nesse tipo de exercício a gente não pode perder a impulsão, né? É um exercício que a gente tem que lembrar que ele tem que andar para frente e para o lado com impulsão, mantendo a cadência, né? A gente não pode perder, porque só assim vai nos garantir que realmente a gente vai estar ali trabalhando a musculatura correta. Porque lembre, como eu falei lá no início do nosso bate-papo, já estamos indo agora para o final, quase 40
minutos aqui de conversa sobre espado adentro, mas como eu falei logo no início, espado adentro, hoje em dia e sempre foi, às vezes a gente aqui não percebe, não é uma figura de uma prova de adestramento. É sim um exercício que deve ser executado por todos os cavaleiros que trabalham seus cavalos, independentemente da modalidade esportiva que ele escolher. Por quê? Porque é um exercício que vai dar fortalecimento na musculatura de dorso, na musculatura de posteriores, promovendo uma reunião inicial do seu cavalo, além de dar uma liberação de espáduas, um alongamento dessas espáduas, uma flexibilidade dessas espáduas e uma elasticidade geral para o seu cavalo. Então, eu sou adepta àquela frase que eu falei lá no início, tudo se começa e se termina pela espádua adentro. Então, gente, era esse o nosso bate-papo de hoje. Pena que foi gravado, mas na próxima semana a gente vai estar ao vivo de novo aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam, né? Vão lá, dá um like aqui embaixo. Se não inscreveu no canal, te inscreve no canal e continua aí nos acompanhando nas nossas redes sociais. Tá bom, pessoal? Até a nossa próxima semana com o nosso próximo assunto. Tchau!